Bom, pessoal, vamos então para a semana 5, né, de aprendizado de máquina. Dessa vez a gente vai falar de árvores de decisão, do maximização de margem e avaliação de modelos. Na última aula a gente falou aí sobre o KN médias, né, e falamos sobre o algoritmo Bayesiano, né? Então, são várias ferramentas que você pode ir utilizando, né? Então, árvore de decisão é um método simbólico, né, de aprendizado de máquina, onde o resultado é organizado em forma de estrutura hierárquica de decisões, semelhante ao fluxograma, né? Até gerei aqui a imagem para vocês darem uma olhada e relembrar. Então, quais as características principais? Você tem uma alta interpretabilidade, ou seja, como você escreve os padrões, né, em uma linguagem de fluxograma, fica de fácil compreensão aqui, né, para nós seres humanos. E aqui é uma estratégia de dividir para conquistar. Eu acho que a gente estudou isso aqui lá em Fundamentos Matemáticos para Computação, e também depois, creio que foi na estrutura de dados e outras disciplinas, né? Que um problema complexo você divide ele em vários problemas mais simples para você conseguir resolver ele. Então, quais são os componentes da árvore de decisão? Um nó de divisão, né? Você vai ter um teste condicional baseado no valor de atributo, né? Então, pode ser numérico, idade maior que 18, pode ser a profissão que está pertencendo ao conjunto professor-estudante, pode ser uma equação, né? O nó folha, relembrando, né? É aquele último nó que a gente tem, né? O fim do ramo da árvore, e está associado à classificação ao valor final, né? Atribuído a um exemplo. E os ramos vai conectando os nós e representando os resultados dos testes condicionais, né? A versatilidade para classificação, o modelo é chamado de árvore de decisão, né? Se for para regressão, é chamado de árvore de regressão. Só lembrando que classificação é quando eu tento classificar os dados, a regressão eu tenho uns números, né? E aí eu vou tentar chegar numa função onde é uma curva, uma reta, que vai para perto daqueles pontos lá, né, que a gente viu na última aula. Então aqui é o exemplo da árvore de decisão. Eu nem vou fazer aqui muito cálculo, eu peguei mais ou menos a imagem lá que ele tem lá do slide, ó. Ele queria essa área churada aqui. Então, se x1 é menor que a1, né, se é falso eu vou para a segunda parte do ramo. x2 é menor que a 2? Sim. Então eu cheguei nessa área que eu queria aqui, que é o C3, né? Não é menor, então eu vou para a área C4, né? Então eu vou aqui testando dois valores, né? E true ou false, né? No caso, se for verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu vou para o próximo ramo, né? Se for verdadeiro, eu vou até o final lá, né? Se for falso, eu vou para o outro ramo, né, até testar e chegar no nó, no folha, né, que é o último nó aqui que a gente tem dos ramos das árvores, né? Então você vai caminhando aqui por ela, né, para chegar na área aí da figura que eu quero. Bom, a indução da árvore de decisão, então, né, o processo de construção, ela vai envolver, né, um algoritmo recursivo que vai particionar sucessivamente subconjuntos de dados até que o critério de parâmetros seja atingido. Então, eu crio um algoritmo que cria o primeiro nó, né, parte desse aqui divide em 2, depois divide em mais 2, até uma hora que eu não consigo mais dividir, chego na folha, né? E aí eu tenho que parar o algoritmo, né? Então, o critério que eu vou particionar aqueles nó ali, né, eu vou escolher um atributo que melhor divide os dados em cada nó e vai otimizar a partição segundo o critério, né? A entropia é o que mede o grau de desorganização ou impureza do conjunto. Alta entropia indica muitas classes misturadas. Baixa entropia, pouca mistura, né? E o índice Gini, que é outra medida de impureza utilizada por algoritmo como CART. Aí, galera, a entropia, então, também usa, né, no caso dos Bayesianos, a probabilidade também é calculada usando a frequência. Para quem não lembra, que a frequência a gente viu na aula passada lá, por exemplo, dias de chuva, sei lá, choveu 5 dias nos 14, então a frequência é de 5 entre 14 lá, né? Então é assim que eu vou medindo a frequência que acontece determinado evento, né? E a entropia também considera só duas classes P e Q, né? E como que eu calculo isso? É o somatório de 1 até um valor lá de P vezes log de 2P. Né? O I aqui é o índice, né? Eu vou pegar vários valores, P1, P2, P3, o PI seria o índice disso, né? Então,
Conforme eu vou dando no somatório, eu vou somando, né? Sei lá. O primeiro valor com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto. Então esse PI seria isso, né? E aí eu destrinchando aqui a fórmula, né? Você vai ter o NP dividido por NP mais NQ, né? Vezes log de 2 de NP dividido por NP mais NQ, menos NP sobre não sei o que, vezes log. Então, várias vezes isso aqui, porque é o somatório, né? E aí, quando o NP é igual a NQ, o HA vale 1. Ou seja, eu tenho muita impureza. No meu gráfico aqui, ó. Baixa impureza, eu estou próximo do 0. Muita impureza, eu estou no 1. Então significa que os dados estão muito desorganizados, né? E aqui acho que ele errou lá no slide, sei lá, que eu acabei pegando dele lá também para facilitar a ideia e relembrar. O NP tende a 0, o NQ, né, no caso é depois P, o NQ tende a 0, o HA, a entropia minha vai tender a 0. Então vai indo para 0, ó, tanto de um lado quanto do outro do gráfico. Bom, pessoal, então só para entender a entropia, ó, fiz uma demonstração matemática aqui, ó. Coloquei então como se fosse uma moeda, né? Se eu jogar uma moeda pro alto, qual a certeza que eu sei se vai dar cara ou coroa? Nenhuma, né? 50% de chance da cara, 50% de chance da coroa. Então minha impureza aqui é alta, né? Minha entropia seria 1, né? Então se eu substituir aqui meio e meio na fórmula, ó, daria meio vezes log de meio. O log de meio, só para lembrar, na base 2, né? É 2 elevado a menos 1. Por quê? Porque seria o inverso do 2 o meio, né? Você joga esse 2 para o denominador, né? Então, log na base 2 de meio é menos 1. Esse seria o valor. Então, colocando aqui menos meio vezes menos 1, menos meio vezes menos 1, vai me dar meio mais meio, que dá 1. Então, eu estou na entropia máxima. Máxima incerteza, não tenho certeza, né? Em compensação, né, se eu tiver pegar uma caixa de bola vermelha, eu tenho certeza que vai dar vermelho, né, se eu pegar lá a caixa, né? Então aí eu tenderia a minha entropia a 0, né? Então no caso aqui, demonstração matemática, né, se NP tende a 0, então o PP tende a 0. Como PP mais o PQ menos 1, então o PQ vai tender a 1. Né? Então, se eu não tenho bolas azuis, né, ele vai tender a 0. E as bolas vermelhas vai tender a 1. Né? Então, se eu substituir aqui, ó, na fórmula, né, eu vou ter um termo aqui 0, né? Embora o termo 0 vezes o log de 2, 0 é um limite, né? Ele vai tender a menos infinito, né? O termo PP, que é 0, ganha a disputa, e o limite de x tendendo a 0 é 0. Então, no caso, ó, você juntando os dois termos, né, menos 0, o HA tende a 0. Então, é o caso de eu pegar a bola vermelha, né, numa caixa que só tem bola vermelha. Né? Praticamente certeza não, é certeza que você vai pegar a vermelha, né? Diferente do primeiro caso, que é da moeda, né? Então, isso seria entropia, né? Ele deu um errinho aqui, que é o NP, mas é NQ, né? Porque são dois eventos diferentes, né? Se você vai pegar bola azul e vermelha, né? São dois, cara ou coroa, sempre tem que ser dois eventos diferentes. Então, isso é entropia, né? Que você usa na indução aqui, né? A impureza do conjunto para você. Então, você tem que particionar e ver esse grau de desorganização, né, do conjunto também, que é o que a gente acabou de ver aí, né? Nossa função aqui é sempre tender ela a 0, né, para não ter incerteza no caso da moeda, né? E aí, então, um exemplo de algoritmo, né, que ele deu aqui, ó, função gera árvore, né? Se o critério de parada for verdadeiro, então volta por uma folha e termina. Escolha do atributo que maximiza o critério de divisão em D. Então, para cada partição dos exemplos D, baseado nos valores do atributo escolhido, faça a indução de uma árvore, árvore I, até gerar a árvore DI. Vou gerando a árvore, né? E termina. Retorna o que? A árvore contendo o nó de decisão baseado no atributo escolhido e descendentes da árvore I, né? Que é mais ou menos o que ele deu aqui de exemplo nesse primeiro slide, até chegar na folha aqui, né? Então, aqui é a árvore e aqui o algoritmo, né? E a entropia, que eu falei para vocês que é eu tenho que tender ela a 0, né? Eu não posso ter indecisão, né? Bom,
O ganho de informação é atributos contínuos, então. O ganho de informação vai medir a redução na entropia após a divisão de um conjunto de dados por um atributo, né? E o algoritmo escolhe o atributo que produz maior ganho de informação para ser nó de divisão, né? Como eu acabei de falar, né? Então aqui, ó, a minha entropia PQ menos a somatória de PI mais QI sobre P mais Q, né? Vezes o H de PI e QI, né? Eu tenho que pegar um atributo. No caso aqui ele pegou tempo, né? Ó, ensolarado, nublado ou chuvoso, né? Então, ele pegou o tempo como um critério, né? Para eu ter maior ganho de informação. Para quê? Para não ter indecisão de se eu vou jogar ou não, né? Então, ó, na verdade o que ele pegou, ó, o nublado deu sim, né? Aqui deu sim no ensolarado, ó. Então ele foi pegando aqui onde os parâmetros P e Q, né, vai me dar menos indecisão se eu vou jogar ou não, né? Menos indecisão se eu vou jogar ou não. Bom, estão lidando com atributos quantitativos, né? Isso que seria eu ter que ordenar os exemplos com base nos valores do atributo, testar os valores intermediários como potenciais pontos de corte e escolher o valor que maximize o ganho de informação. Qual que é a desvantagem desse troço? Vai demandar um elevado esforço computacional devido à ordenação e os múltiplos testes, né? Isso aqui eu estou pegando 14 dados aqui de uma linha de tabela, né? Imagina pegar um monte, né? Isso aqui começa a te travar o código, né? Então, nosso objetivo sempre é tentar reduzir a entropia nesse caso. E ele fala do poda, né? Que é você evitar o sobreajustamento, né? A poda visa evitar o overfitting, né? É o fenômeno no qual a árvore se ajusta excessivamente aos dados de treinamento e perde sua capacidade de generalização de novos dados, né? E a pré-poda e pós-poda que ele coloca. O pré-poda impede a construção de ramos que não melhora a precisão preditiva, utilizando regras de parada. A vantagem é que é mais rápida, pois não gasta tempo construindo estruturas que serão removidas. E a pós-poda gera uma árvore completa, super ajustada e posteriormente remove ramos e folhas, né? Método custo-complexidade. Gera uma sequência de árvores menores e escolhe com base em uma medida que equilibra a taxa de erro RT, que aí ele coloca essa fórmula aqui, né? E o tamanho da árvore T, módulo de T no caso, né? Ponderado por um fator alfa. Né? Alfa vezes T aqui no caso. Tá? Então, você faz uma pré-poda ou uma pós-poda, né? Que eu vou cortar ramos da árvore que não me serve. Bom, então, prós e contras desse negócio. Vantagem, é fácil de interpretar, né? Para tomar decisão. Seleção de atributos é embutida, né? O processo de construção seleciona implicitamente os atributos mais relevantes. É não paramétrica, não assume nenhuma distribuição prévia dos dados. A eficiência e complexidade de tempo é linear com o número de exemplos. Flexibilidade lida com problemas de classificação e regressão, bem como dados categóricos e numéricos. E tem robustez outliers, né? Invariante a transformações monotônicas, né? Ou monótonas. As desvantagens é o esforço com atributos contínuos, processamento computacionalmente caro, ou seja, muito processamento para você gerar árvore, né? Bem complexo. Instabilidade, pequenas variações dos dados de treinamento pode gerar árvores diferentes, né? Sensibilidade a valor ausente, não consegue lidar com a falta de valores. E a replicação é que pode duplicar a mesma sequência de testes em diferentes ramos, ali dentro da árvore. Tá? Então, esse é um dos algoritmos e o prós e contra dele. O método de maximização de margem, então, saindo um pouco dessa árvore de decisão e agora entrando no SVM, né? A ideia central é você determinar uma fronteira, você vai separar em hiperplano, né? Já vou explicar isso também. Também foi uma batalha aqui entre diferentes classes que maximize a distância entre os exemplos mais próximos de cada classe, obtendo um classificador com melhor poder de generalização. Então aqui, ó, o hiperplano é a fronteira de decisão, né? Um espaço em 2D, uma reta, em 3D um plano. Então é como se eu imaginasse, né? Aqui no 2D, essa reta aqui, né? Enquanto que no meu 3D é como se fosse uma folha, né? Se você imaginar aí num cômodo de uma casa, né? O hiperplano é como que eu vou dividir, né? Uma parte para baixo daquele quarto para cima, porque o quarto é um volume, né? Então
É como se eu tivesse uma folha lá no meio, né? E se eu olhar no 2D eu vejo uma reta, né? Por isso que ele chama de hiperplano. A equação é wx mais b igual a zero. O vetor w é sempre perpendicular ao hiperplano. Então tá aqui o vetor, né? Aqui ele começa a vetorizar, né, o negócio, né? A margem é a distância entre o hiperplano e os pontos mais próximos a cada classe. A otimização do SVM consiste em maximizar essa margem. Justamente o que está aqui, né? Ó, eu vou tentar melhorar essa margem aqui para criar uma reta, né? Para eu dividir o que é bolinha azul do que é vermelha aqui, né? Ó. Então, como a fronteira de decisão é definida por um hiperplano, nesse exemplo uma reta, dizemos que as classes são linearmente separáveis, né? Os vetores de suporte são os pontos de dados que ficam mais próximos da fronteira de decisão e que suportam ou definem a posição e orientação do hiperplano, né? Bom, então a SVM vai impor restrição de exemplos mais próximos ao hiperplano que satisfaça essa equação aqui, né? Então, você tem o vetor, né? A classe 1 aqui no caso são esses triângulos, né? A classe mais 1, né? Então aqui para baixo laranjinha é menos 1, aqui é mais 1 e no meio seria 0, né? Que seria esse cara que está aqui, ó. Eu criei dois vetores de suporte, né? Duas linhas aqui de suporte e tô classificando, né? O que é classe mais 1, o que é classe menos 1 e o que não é nada para mim, né? Que é essa bolinha aqui no meio, né? E eu tenho que otimizar esse troço, né? Fazendo essas contas aqui, né? No vetor W, né? Até chegar no mínimo W. Então eu vou tentar diminuir a margem, né? De um para o outro aqui, tá? Partindo do vetor W aqui, reduzir essa margem, maximizar, né? A margem, né? Otimizar ela. O SVM ele tem dois tipos, né? O de margens rígidas e o suave. Então a rígida, né? As classes, quando você tem a classe linearmente separada, né? Você vai traçar um hiperplano que separa todas as classes, né? Não permite a existência de nenhum exemplo de treinamento dentro da margem ou do lado errado do hiperplano, né? Essa seria a fórmula, né? Minimizar meio de W ao quadrado, né? O valor do vetor W, né? Ao quadrado. E as margens suaves, né? O soft margin, né? Usar em situações mais realistas com ruídos e outliers, onde os dados não são perfeitamente separados. Tá vendo? Aqui eu até coloquei pequeno, mas tem um triângulo aqui no meio, ó, que eu lá vou saber se é triângulo ou se é bolinha, né? Não tá dando para separar direito, né? Então ele vai relaxar as restrições, permitindo que alguns pontos invadam as margens ou sejam classificados incorretamente. Então, sei lá, aqui eu pus esse cara como triângulo, pode ser que não fosse, né? E deixa que dê na minha margem, né? Que tá perto da margem, e eu deixo um dado lá errado e tá bom, né? Então isso é o SVM de margem suave, enquanto que a rígida não, né? Bom, a variável de folga vai medir o grau de violação da margem para cada ponto, né? Quantos caras aqui violou? Então aqui tem a margem, de novo esse vermelhinho violou, ele seria vermelho e tá aqui perto do azul, né? E o parâmetro de regularização C vai controlar o peso ou a penalidade dos erros, né? Se você tem um C alto, penaliza fortemente os erros, resultando em margens mais estreitas. E o C baixo permite mais erros, resultando em margens mais largas e com potencialmente melhor generalização, né? Aí, saiu até errado aqui, mas eu vou... Tem no próximo slide, dos SVM não lineares, para a gente entender um pouco desse hiperplano. Então, até então, a gente viu como se fossem retas, né? Mas nem sempre a gente tem isso, né? Então, os não lineares é usado quando a fronteira de decisão entre as classes não é uma reta, né? É mapear os dados do espaço original para um novo espaço de maior dimensão, chamado espaço de características, onde as classes se tornem linearmente separáveis. Então, você tem assim os dados, né? Esse amarelinho e esse azul claro, ó. Você não tem como que eu vou traçar né? Uma reta aqui. Então eu tenho que mapear os dados do espaço original para um novo espaço, né? E eu tenho que conseguir separar as classes linearmente, né? No caso aqui é lógico que eu vou tentar separar esses amarelos dos azuis, né? E pronto. Mas isso aqui no gráfico não é linear,
Pode acontecer isso nos seus dados. E aqui então a gente tem o hiperplano que tanta gente falou, né? Então, em um conjunto de dados em 3D, você olhando aqui de cima, né, você veria essas bolinhas vermelha e azul, né? E aqui como ele separou, tá vendo? Ele criou uma circunferência aqui que separou os dados no meio dos dados de fora. Você olhando isso em 3D, você põe um plano, ó, tá vendo? Isso aqui seria um plano, essa folha no meio, né? Então eu fiz uma separação linear dos conjuntos através do hiperplano. Então, ó, os dados vermelhinhos em 3D ficou aqui para cima, passei um plano aqui no meio e fiquei com os azuis aqui embaixo, né? Então é bem complexo de entender essa ideia, porque às vezes você tem dados, né, que você não vai trabalhar em duas dimensões. Até então a gente trabalhou aqui para facilitar o entendimento, né? Mas você pode ter dados espalhados no espaço, né? E aí você usa um plano para você conseguir separar eles, né? E essa visão aqui é como se eu pegasse esse gráfico que está aqui espalhado no 3D, colocasse um drone aqui em cima, ou eu subisse uma escada e olhasse daqui de cima para baixo, eu veria isso aqui, né? Os pontinhos vermelhos e os azulzinhos no meio. E aí eu consigo separar nessa folha aqui, nesse hiperplano. Bom, aí ele fala do truque de kernel, né? O kernel trick, que é uma técnica que permite operar no espaço original sem a necessidade de calcular as coordenadas, né, do espaço de maior dimensão, o que seria computacionalmente proibitivo, né? Função kernel vai calcular o produto escalar entre dois pontos que estivessem no espaço de características, e os kernels comuns é o linear, o polinomial, a função de base radial e o sigmoide, né? Isso é o que ele vai usar, que a gente vai falar aí mais para frente, creio que não nessa aula, nas outras. Então, quais são as vantagens e desvantagens desse troço? Então, alto poder de generalização, né, um dos algoritmos mais utilizados devido à sua eficácia e inerência. Otimização convexa, né, o problema de otimização encontra o mínimo global, evitando mínimos locais. Eficiência com o kernel trick, né, computacionalmente eficiente mesmo para problemas não lineares complexos, que a gente viu aí, né. As desvantagens é que ele não é interpretável, é bem difícil, né, funciona como uma caixa preta e dificulta a compreensão de suas decisões. Múltiplos hiperparâmetros, né, requer sintonia de vários parâmetros, os C parâmetros do kernel, né, e não naturalmente multiclasse, é um algoritmo inerente binário, exigindo estratégias adicionais para problemas com mais de duas classes, né. Então, a gente viu aí só duas classes, né, imagina se tivesse mais, né. Bom, ele entra na parte final aqui, né, que vai falar da avaliação de modelos preditivos, né, divisão de dados, que a gente começou por ele, né. Você vai simular o desempenho do modelo de dados não visto durante o treinamento para avaliar a capacidade de generalização. O conjunto de treinamento é usado para induzir um modelo, né, corresponde à maior parte dos dados. A validação é usada para ajustar hiperparâmetros e comparar diferentes modelos, isso aqui é opcional. E o conjunto de testes, os dados são separados, não utilizados no treinamento para avaliar o desempenho final do modelo. Então, técnicas de divisão de dados, a gente tem o Rodout, né, que é a técnica mais simples, que vai dividir o conjunto de dados em duas partes fixas, né, 2/3 para treino e 1/3 para teste, né, então vou separando aqui, né. A aleatória, que vai executar várias vezes esse Rodout, né, com partições aleatórias e calcular a média e o desvio padrão do desempenho. A validação cruzada, que é o K-fold, que vai dividir os dados em K subconjuntos, folds, né? Estou dividindo conjuntos em vários dados, né? E o processo é repetido K vezes, usando K menos 1 folds para treino e 1 para teste. O resultado final é a média dos K desempenhos, ó, né, do teste. E o Bootstrap, que é a amostragem aleatória com reposição útil para conjuntos de dados pequenos, né? Vou fazendo a reposição, né, e tirando a média aqui. Então, esses algoritmos, na verdade, são tudo de avaliação dos modelos preditivos que a gente acabou de ver, né? A matriz de confusão, no caso, né, visualização do desempenho, né? Você vai colocar a classe predita como verdadeiro e positivo, né, que é a classe positiva corretamente. Verdadeiro e negativo, classe negativa classificada corretamente como negativo, né? VP e VN, né, no caso.
né? E falso positivo seria nem apareceu aqui, né, a classe predita, na verdade, VP e FN, no caso aqui, falso negativo, né? Então, falso positivo é FP, né, classificado incorretamente, né? E o falso negativo, que é incorretamente negativo, né? O tipo 1 e tipo 2. Bom, as métricas que vêm dessa matriz de confusão é a acurácia, né, que vai medir a proporção de acertos, que é o VP mais VN, verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo, sobre o total, né? Ela pode ser enganosa em conjuntos de dados desbalanceados, que eu não tenho muito uma divisão correta entre os dados, né? A taxa de erro, que vai medir a proporção total dos erros, e a precisão, né, dentre todas as predições positivas, qual a proporção de acertos, né? Importante quando o custo de falso positivo é alto, né? Então, se tiver um falso positivo alto, isso aqui fica importante na sua precisão, né? Porque a fórmula aqui diz que é verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais falso positivo. Se eu aumentar muito falso positivo debaixo de uma divisão, eu vou tender isso aqui a zero, né? Não sei se vocês conseguem entender. Vou pegar a calculadora aqui, sei lá, divide 10 por, sei lá, 1000, lembra? Vamos dizer 10.000, ó, deu 0,01. Se eu pegar 10 e dividir por muito mais aqui, vai tender a zero, 0,0001, né? Então, é importante, né? Essa precisão você vai vendo que né, vai reduzindo quando você tem muito falso positivo. A taxa de erro vai medir a proporção de erros, né, da classe positiva, né, taxa de classificação incorreta da positiva, que você vai fazer aqui a taxa de erro, né. Ó, número de exemplos da classe positiva classificado como negativos, né, número total de exemplos positivos, falsos negativos, e aqui você vai fazer da classe negativa, né, incorreta foram classificados incorretamente como pertencendo à negativa, por isso que é um ao contrário do outro, né. Então aqui eu vou pegar os falsos positivos, né, o número total de verdadeiro negativo e falsos positivos embaixo. Então, para eu calcular essas taxas de erro, né, que é a proporção de erros do meu algoritmo. Sensibilidade e especificidade, né? O recall, dentre todos os exemplos, são realmente positivos. Qual a proporção que o modelo identificou? Também conhecida como taxa de verdadeiros positivos, né? Importante quando o custo de um falso negativo é alto, né? Exemplo, diagnóstico médico. E a especificidade dentre todos os exemplos que são realmente negativos, qual a proporção que o modelo identificou, né? Verdadeiro negativo sobre verdadeiro negativo mais falso positivo, né? Complemento é a taxa de falsos positivos, né? Especificidade. Então, dois caras. Aqui eu até peguei do slide dele, né? Pra gente ver, né? Então, classe predita aqui, ó. Verdadeiro positivo e falso positivo, né? Negativo, positivo e negativo, deu 0 e 0, né? Então, a classificação sempre negativa, né? Aí, o que ele colocou? Classificador aleatório aqui no meio, né? A classificação sempre positiva, né? E aqui todos os exemplos, né? Então, todos os exemplos positivos foram classificados corretamente, né? No caso aqui. Nenhum exemplo negativo foi classificado como positivo, né? Então, aqui tem o algoritmo A, algoritmo B e o algoritmo C e as classificações que ele deu, né? Quando mais próximo de 0 e 1 aqui no caso, de 0 e 1 lá em cima, melhor o classificador. Então ele está classificando certo. Você está no cell ROC, né? Que é o Receiving Operating Characters, que é a classificação binária, né? Você está no cell. Então significa que o meu classificador está bom. Agora, se eu tiver ao contrário aqui no caso, né, muito perto aqui, ó, taxa de acerto na classe positiva é igual a taxa de erro na classe negativa, eu estaria aqui no meio, né. Agora, se eu tiver aqui para baixo, eu vou estar no inferno ROC, que ele fala, né. Então
meu classificador tá um lixo, né? Não tá conseguindo fazer nada certo, né? Vamos dizer assim. É um erro alto, né? Então, uma inteligência que não tá resolvendo meus problemas, né? Então, nosso objetivo é sempre chegar numa classificação boa no CellRock aqui. Uma ferramenta gráfica para avaliar e comparar classificadores binários, essa análise ROC, né? Construção do gráfico, eixo Y é a taxa de verdadeiro positivo, tá? Eixo X, falso positivo, né? Especificidade, sensibilidade e especificidade. Curva ROC é gerada ao variar o limiar de decisão no classificador, plotando os pares, né? A taxa de falso positivo e a taxa de verdadeiro positivo resultantes, né? Em interpretação, o classificador ideal estaria no ponto 0,1 CellRock, né? A diagonal apresenta o classificador aleatório aqui no meio, né? Quanto mais a curva se aproxima do canto superior esquerdo, melhor o desempenho. Então, meu objetivo é chegar essa curva para cá, nem aqui no meio, que aí fica meio aleatório, né? 50% dos dois lados. Bom, pessoal, acho que era isso aqui nessa semana 5, né? Espero que tenha ficado mais claro, né? Bastante conceito, porém não é uma coisa... É que a matemática assusta, porém eu não vi em nenhum momento ele fazendo essas contas de log. Eu acho que seria impossível também, né? Fazer esse tipo de conta, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe alguma coisa aí nos comentários e valeu!